Minha doce Santa Sara Kali, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofrestes todas as formas de humilhação e preconceitos, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar, para que morresses de sede e de fome. Tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas a minha advogada perante Deus. Que tu me concedas sorte, saúde e que abençoe a minha vida. Amém. Notícias dão conta de novos casos de aparecimento de objetos voadores não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, no dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande triangulação em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição musical, encontraram grandes pegadas da altura, a altura de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Olá, ouvintes do Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio que vocês estão ouvindo, eu quero deixar isso claro antes de começar com o episódio em si, mas vai ser o último episódio dessa temporada de 2023. A gente tá aqui para gravar um tema mais tranquilo, para fechar essa temporada. Vou atropelar as coisas e já agradecer vocês aqui no início, agradecer por todos os ouvintes que ficaram com nós durante esse tempo de hiato, que nos apoiaram durante todo esse tempo que a gente ficou lançando episódios em 2023. Então a gente está concluindo agora essa temporada, mas dessa vez nós não vamos fazer um hiato como da última vez, a gente vai ficar lançando episódios especiais. A gente tem algumas ideias já de coisas para fazer, alguns episódios um pouco mais livres, a gente vai revisitar alguns temas que a gente já tratou em episódios lá atrás, quando era só eu e o Vargas que gravava. Então agora a gente tem um monte de membros novos e vai ser legal para dar uma nova cara aos episódios que a gente já... os temas, que a gente já abordou lá atrás. Às vezes ficou uma coisa um pouco mais rasa, mas agora com mais cabeças pensando, a gente consegue se aprofundar ainda mais nos temas e trazer episódios com temas velhos, mas com uma cara totalmente nova para vocês. Então essa vai ser a ideia principal desse período de entre temporadas que a gente vai fazer. E aí em 2024 a gente volta com força total aí, com uma nova leva de episódios para vocês. Então essa vai ser mais ou menos a dinâmica do Desocultados daqui para frente. A gente vai lançar levas de episódios e fazer umas pausas para a gente descansar, para a gente conseguir fazer as pautas com tranquilidade e também ficar editando os episódios com um tempo tranquilo, assim, para não ficar uma correria para ninguém envolvido no projeto. Tendo dito isso, qual é o tema de hoje? É
Santa Sara Kali. Sendo que o Santa na frente é um pouco controverso, nós vamos falar sobre isso durante o episódio. A Santa Sara Kali, para quem não conhece, ela é chamada de padroeira dos ciganos. Ela tem uma história bastante complexa, as informações sobre ela são bem escassas na internet, então a gente teve que fazer uma pesquisa bem minuciosa para conseguir montar essa pauta e para não ficar repetindo coisas que não têm fontes, mas são repetidas incessantemente sobre Santa Sara. É uma figura que é envolta em diversos sincretismos e as origens de Santa Sara podem remontar até a própria deusa hindu Kali. E a gente vai falar sobre isso nesse episódio, vai explicar como exatamente isso tudo aconteceu e como ela se tornou essa figura que ela é hoje. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o culto dela na atualidade. Ela até hoje é cultuada entre os ciganos e também fora da cultura cigana também. A gente tem a religião da Umbanda aqui no Brasil, que alguns terreiros vão cultuar Santa Sara Kali. A gente também vai falar um pouco sobre isso depois. A Santa Sara Kali é a padroeira dos ciganos, mas muitas pessoas que não são ciganos procuram ela também, cultuam ela, fazendo pedidos de vários tipos de intervenção na vida dessas pessoas. As pessoas pedem saúde, pedem proteção, muitas pedem para ter filhos, para ter um bom parto, ou simplesmente para ter paz e amor nas suas vidas. A gente vai contar então um pouquinho de como Santa Sara Kali adotou todos esses simbolismos pelos quais ela é conhecida hoje. E para me ajudar nesse episódio aqui que vai fechar a temporada de 2023, temos aqui a Rafa. Bom dia, ó Pai! Terminando aqui essa temporada do podcast mais cristão do Brasil, diria eu. Justamente abordando um tema que, gente, ele é envolto, principalmente mais difundido hoje em dia na mitologia cristã, mas que a gente vai ver alguns pormenores, porque essa santa, ela originalmente não era uma santa católica. Conforme o episódio for decorrendo, a gente vai discutir justamente sobre a origem dessa moça aí que é tão cultuada, principalmente no catolicismo hoje em dia. E, bom, eu dei uma procurada e eu não encontrei nenhum podcast, aqui no Brasil pelo menos, e também procurei em inglês, mas não encontrei podcasts que falam sobre esse tema. Se tem, estava com um título muito diferente e eu não conseguia achar nas buscas. Mas especificamente sobre Santa Sara Kali, não consegui achar nenhum. Então vamos trazer essa pauta aqui única. Não sei se vai ser um episódio muito longo, porque como eu disse, não existem informações tão profundas sobre Santa Sara Kali. E se você pesquisar aí na internet, você vai ficar caindo em sites que são informações assim que não tem fonte nenhuma, sabe? Então é bem complicado. Eu me ative mais a escritores acadêmicos para tentar montar pelo menos a parte da história de Santa Sara Kali. E aí para falar sobre o culto dela, aí eu fui em sites de notícias, né, que vão contando nos diferentes países como que ela é cultuada. Mas na parte da história realmente tentei me ater somente a fontes acadêmicas e inclusive as fontes, como sempre, vocês podem encontrar na descrição do episódio. Antigamente eu estava colocando no site, mas o nosso site saiu fora do ar. Agora eu na verdade peguei e criei um blog grátis só para ficar colocando as coisas, mas eu não tive tempo para atualizar ainda. Espero que quando esse episódio saia ele já esteja pelo menos assim 50% atualizado, porque eu gosto de deixar as fontes das informações que a gente apresenta aqui e tem os artigos também. Não perdemos tudo, porém eles não estão mais online, então é um problema, né? Porque eu quero deixar isso aí disponível. Só que eu tenho que, como a gente migrou de um site para o outro, tem que colocar tudo de novo, então acaba dando bastante trabalho. Mas eu espero aí que a gente consiga reorganizar tudo de novo. E só antes de começar a falar um pouquinho sobre a história de Santa Sara Kali, é importante deixar bem claro que, como ela é uma figura cultuada dentro da cultura cigana, a gente pode acabar trazendo aqui algum aspecto da cultura cigana que eu e a Rafa não temos conhecimento. A gente pode falar alguma besteira aqui ou deixar de falar alguma coisa importante por pura falta de conhecimento mesmo. Claro que seria muito legal ter alguém cigano, cigana aqui junto com nós para poder ajudar nesse momento, mas não temos ninguém disponível. Caso alguém esteja ouvindo e tenha o conhecimento disso, ou seja, cigano, né, e quiser dar um puxão de orelha em nós por alguma coisa que a gente falar aqui, por favor, né, nós agradecemos se fizer isso, inclusive. Assim, a gente tomou todo o cuidado possível para respeitar a cultura, né, e apresentar ela de uma forma justa aqui. Algumas explicações sobre termos que a gente vai usar ao longo do episódio.
Às vezes a gente vai falar o termo ciganos, às vezes a gente vai estar falando o termo romani. São a mesma coisa, né? O povo cigano, o povo romani, a palavra romani é na língua deles, né? E ciganos é o aportuguesamento do termo. Mas são a mesma coisa. A gente vai ficar intercalando os termos aí conforme no decorrer da pauta. Às vezes a gente vai citar alguns subgrupo étnico dos ciganos, né? A gente tem os Roma, os Sinti, os Caló, enfim. Esses são os que a gente vai citar, mas existem vários outros. E quando a gente estiver falando romani, a gente vai estar falando do povo como um todo, do povo cigano como um todo. E quando a gente for falar de algum povo em específico, a gente cita o nome do subgrupo étnico específico. Então acho que é importante deixar as pessoas avisadas disso, né? Muitos provavelmente também não conhecem a cultura cigana, não conhecem a história do povo. Então é legal deixar essas observações. Mas tendo dito isso... E já pedir desculpa caso aconteça da gente falar algum termo, alguma coisa que desrespeite ali a questão desses povos, sabe? Porque realmente, pelo menos pra mim, chega muito pouca informação sobre toda essa cultura, sabe? No máximo, o que eu me lembro é algumas novelas que não tendem a representar muito bem a questão. Um pouco também de algumas religiões que a gente acaba conhecendo e que utilizam desse termo para se referir a um certo grupo de pessoas. Sim. Mas sendo dito isso, podemos agora começar a falar sobre a história de Santa Saracai. A Santa Saracali, também conhecida pelo nome de Sara La Cali, ou Sara a Negra, em romani, é a santa padroeira do povo cigano. Ao afirmarmos isso, a gente está evidentemente colocando a sua história em sintonia com a religião católica. Contudo, é bom a gente reforçar que ela não foi oficialmente canonizada pela Igreja Católica, embora ela acabe aceitando o culto a Saracali. Só para deixar uma observação, que durante as pesquisas que eu fiz para montar a pauta, vai ter muitos sites por aí que vão falar que sim, que ela é uma santa oficialmente canonizada. Mas não tem um site que apresente uma fonte disso. Não existe nenhum registro da Igreja Católica que coloque ela como santa oficial. Se alguém tiver, por favor me apresente, porque eu pesquisei muito para ver se eu conseguia encontrar de tanta gente que falava isso. Mas aparentemente é aquela coisa, é uma informação que as pessoas difundem e não é verdade, mas simplesmente porque um começou a falar, o negócio foi se espalhando, mas ela não é uma santa oficial católica. A Igreja Católica simplesmente aceita o culto dela, é isso. Porém, agora com a atual ligação com o cristianismo, a gente pode afirmar que o culto da Saracali ele é muito mais antigo do que esse vínculo, quando ela provavelmente era adorada com outros nomes e na forma de uma deusa negra. Toda a história da Santa Sara ela é rodeada de alguns mistérios, e não é possível a gente ter certezas sobre a origem dela, que é totalmente envolta em lendas. Então, a gente vai separar um pouco essas lendas e tentar dar uma explicada ali sobre cada uma delas. O centro do culto da Santa Sara é a comuna de Les Saintes-Maries de la Mer, em Camarga, no sul da França. Essa comuna é essencial para o desenvolvimento das lendas que envolvem essa figura da Santa Sara. É importante a gente mencionar que essa região ela apresenta evidências de ter tido no século I depois de Cristo templos dedicados a Artemis, Cibele, Ísis e as deusas tríplicas dos celtas, que são chamadas ali de matronas. Portanto, é muito possível que esses cultos a divindades femininas elas tenham evoluído ali para absorver a figura da Santa Sara posteriormente. A questão das deusas tríplices ela é especialmente ligada à lenda de Santa Sara, que ela é comumente associada a outras duas figuras femininas em suas histórias. A gente sabe que o cristianismo, em suas cruzadas, para oprimir justamente os cultos pagãos que ocorriam, eles incorporavam alguns deuses alheios ao seu hall ali de santos e justamente construía igrejas em cima desses templos dos povos locais como uma maneira de
opressão cultural mesmo, sabe? Ao encontrar nessa região tantos cultos a deusas tríplices, rapidamente associou essa ideia à história das Três Marias do cristianismo. E aí vocês que não são familiarizados com o cristianismo, né? Você que está ouvindo aí que não conhece, quem que são as Três Marias? As Três Marias é o nome como são conhecidas as três mulheres de nome Maria, que de acordo com a interpretação tradicional dos 4 evangelhos canônicos da Bíblia, foram até o túmulo de Jesus acompanhando a mãe dele, que também era Maria. Por volta da Idade Média, havia uma lenda bem difundida no sul da França, né, justamente nessa região aí, que é o centro do culto de Santa Sara. E essa lenda dizia que as Três Marias, Maria Jacobina, Maria Salomé e Maria Madalena, tinham chegado no sul da França após viajar da Palestina em um barco, isso logo após a crucificação de Jesus Cristo. Elas então teriam chegado ali no sul da França e começado a ensinar o cristianismo à população local ali da região. Porém, isso é simples e puramente mitologia, não é algo que se verifica historicamente, até porque o cristianismo oficial ele só vai começar a existir bem depois da morte dessas Três Marias bíblicas. Mas enfim, a localização da chegada delas nessa lenda ela não foi definida originalmente, apenas cita-se que é no sul da França. E essa lenda vai mencionar que, junto com essas Três Marias, vai ter uma serva junto, uma serva egípcia, que era uma mulher negra, chamada Sara. A Sara ela acompanhava essas Três Marias e enquanto elas ficavam espalhando a palavra de Cristo para a população da França, do sul da França, a Sara ela ficava pedindo dinheiro para a população local, pedindo esmola, e enquanto as outras ficavam pregando. Essa é uma das lendas. A gente vai ter outra lenda que vai contar essa mesma história aí, basicamente, porém nessa lenda vai dizer que a Sara, quando elas estavam chegando, as Marias, né, e a Sara estavam chegando na costa, ali na praia, na França, o barco teve um problema ali e começou a afundar. E aí a Sara, ela lançou o manto dela sobre a água e evitou que as Três Marias se afogassem. E a gente vê que, independente da lenda, a Sara é sempre colocada como uma serva. O fato dela ser negra com certeza não tem nada a ver com isso, né? Aí tem uma lenda do povo romani ainda, que conta que a Sara, na verdade, era uma rainha de um grupo romani que já vivia na área quando as Três Marias chegaram. E aí o que aconteceu? As Marias chegaram, começaram a ensinar o cristianismo para o povo e acabaram batizando essa rainha que era a Sara. E aí, de novo, puramente mitologia, não é algo que tem lógica historicamente, tanto pela questão que eu falei antes do cristianismo ser mais velho do que essa data que eles colocam para essa lenda, e também porque os Roma, eles nem mesmo tinham saído da Índia nessa época. Aliás, eles só iriam sair da Índia lá no século XI. Então, totalmente fora do tempo, historicamente, essas lendas. E também a gente tem que notar que não é mencionada em nenhuma lenda o local exato da chegada das Três Marias. É apenas, como eu falei, mencionado que é no sul da França. Porém, quando você começa a ver os registros a partir de 1438, o local que elas chegaram vai ser estabelecido como Les Saintes-Maries de la Mer. E aí a lenda vai se difundir dessa forma, que esse é o local exato onde elas chegaram. Hoje, a igreja de Saint-Marie de la Mer abriga as estátuas de duas Marias brancas e também da Santa Sara, que é uma mulher negra. As peregrinações começaram a ser feitas nesse local, a gente não sabe exatamente quando, porém elas começaram a ser mencionadas a partir do século XV. Aí a gente tem uma questão que é importante tratar também, que a Sara sempre vai ser mencionada nessas lendas como sendo egípcia. A questão é que os Romani, eles sempre foram tratados como egípcios. Sempre não, né? Por muito tempo eles foram tratados como vindo do Egito. E você vai encontrar vários escritos antigos
que tratam isso como fato. Porém, já faz algum tempo, né, que a gente sabe que os Romani vieram da Ásia, né, da região ali que hoje é mais ou menos a Índia. E os Romani são mencionados como estando presentes nas peregrinações desde a metade do século XV. Então é possível que toda essa história aí seja também um mal entendido em relação a essa crença que existia antigamente de que os Romani eram egípcios. E aí em 1448 você vai ter a descoberta de 4 esqueletos de mulheres decapitadas, justamente debaixo da igreja de Le Saint-Marie de la Mer. E aí eu não sei se foi por causa... É claro que já se falava de Le Saint-Marie de la Mer como sendo o local da chegada desde 1438, ou seja, 10 anos antes. Mas é possível que a lenda tenha se espalhado justamente porque depois eles descobriram esses esqueletos. E aí meio que uniu o útil ao agradável. E esses esqueletos foram identificados como os das Três Marias e de Sara, que era a serva delas, teoricamente. Aí com o tempo, como já mencionei antes, algumas lendas já falavam que na verdade eram 2 Marias e não 3. E a Maria Madalena ela vai desaparecer desse trio de Marias, que ficou então só a Maria Jacobina e a Maria Salomé, que são as únicas que são oficialmente santas da Igreja Católica. Algumas lendas vão citar somente 2 Marias, as versões atuais na verdade vão citar isso, justamente porque existiu um certo esforço da Igreja Católica para suprimir a imagem da Maria Madalena depois. Então é natural que ela também começasse a sumir das lendas. E vai ser na cripta dessa igreja, de Le Saint-Marie de la Mer, que a presença dessa estátua de uma mulher negra vai se tornar um verdadeiro mistério. Porque, na verdade, dizem que essa estátua substituiu uma estátua anterior, que por sua vez substituiu uma que era ainda mais antiga, e assim por diante. O que não é algo de se surpreender se a gente considerar, como a Rafa mencionou antes, que já existia culto a deusas negras nesse local antes. Então é possível que estátuas foram sendo substituídas com o passar do tempo, conforme uma estátua quebrava ou coisas do tipo. E a gente não sabe há quanto tempo existe essa santa ou essa Nossa Senhora negra nesse local, ou essa Virgem negra, né? Vai depender se você olhar por uma ótica do cristianismo ou por ótica dos povos que viviam ali. Isso é um fato desconhecido, a gente não sabe há quanto tempo. A estátua original, ela, de alguma forma, foi conectada aos ossos, que agora estão em um caixão que dizem pertencer a Sara, que era a serva das Marias, que foi elevada a uma posição de pseudo-santa pelos seus devotos. Agora a gente pode focar um pouco mais sobre essa peregrinação e sobre a adoração da Santa Sara Kali. No passado, a maioria dos ciganos que participavam da peregrinação anual até Le Saint-Marie de la Mer, eles eram do povo Sinti e alguns outros grupos Romani ali da região da França, e também os Romani do povo Caló, que dessa vez viriam ali da região da Espanha. Durante a era comunista, os Roma da Europa Central, Oriental, eles foram infelizmente proibidos de participar dessa peregrinação, e até as viagens aéreas baratas se tornarem possíveis, os Romas aqui das Américas raramente conseguiam aparecer para esse evento. Enquanto os peregrinos não romani participam no festival para honrar as Duas Marias, cujas estátuas são carregadas até próximo do Mediterrâneo, ali pelo dia 24 de maio, e acaba tendo uma horda cada vez maior de turistas que se aglomeram no local só para ver alguma coisa colorida, tirar foto e gravar vídeos ali das suas viagens. Os Roma, eles participam para adorar Santa Sara, que é chamada pelos Sintis e pelos Calós, ali da Europa Ocidental, de Sara la Kali, justamente tendo aquele significado de Sara a Negra, e não somente de Santa Sara. E os Roma europeus orientais, dessa vez, eles chamam justamente ela de Sara Kali. Então tem 2 denominações diferentes entre alguns povos ciganos
ali da região. Os da Europa Ocidental chamam ela de Saralakali e os da Europa Oriental chamam eles de Sarakali. Sua cerimônia ela acontece em 25 de maio e originalmente esse evento ele era puramente romano, mas hoje em dia tem tanto turista, cinegrafista, seja profissional ou amador, que eles acabam até mesmo superando os próprios Romani em número. Então, virou realmente um evento, como se fosse uma Oktoberfest aqui do Brasil. Não sei se posso comparar isso com o Oktoberfest. Não sei mas seria justamente que a Oktoberfest ela tem todo aquele sentido de ser uma tradição da cultura alemã, entre aspas, aqui no Brasil, e que acaba atraindo tanta gente de fora que os alemães acabam ficando ali em minoria, sabe? Eu até dei uma Então- pesquisada sobre essas peregrinações. Não sei se tem alguma festa envolvida também, se é mais uma questão religiosa, se depois eles fazem algum tipo de comemoração que envolve comida, sei lá, alguma coisa assim. Não consegui achar essa informação. Pelo que eu entendi, é um negócio mais religioso mesmo. São 2 dias de comemoração. E eu também não entendi qual que é a dinâmica desses 2 dias. Se eles fazem no dia 24 toda a cerimônia e depois no dia 25 é só festa, ou se eles fazem dia 24 e depois repetem dia 25. Não consegui achar informação sobre isso, mas praticamente todas as fontes falam que são 2 dias de comemoração, então eu imagino que seja uma festa bem grande que acabe se estendendo mesmo para 2 dias. E pelo que eu entendi, Então, alguns... pra mim pareceu que são como se fosse 2 dias, um em que os povos que não são romani, eles participam de uma forma mais cristã ali do local, em que eles carregam as 2 Marias até próxima ali do Mediterrâneo. E depois no outro dia, sim, é um festival puxando mais pra cultura romani, em que eles levam a Santa Saracali pra lá. Pode ser. Na verdade, algumas fontes nem mencionam mesmo que tem essa parte das Marias. Elas mencionam só a questão da Santa Sara. Então não sei se é só em alguns lugares, se talvez era antigamente fazer dessa forma, ou se é hoje que se faz dessa forma. É bem confuso e às vezes falta um pouco de informação para a gente conseguir falar exatamente como que ocorre isso, né? Seria legal ter alguém que já presenciou, mesmo que não seja exatamente em Les Saintes-Maries de la Mer, mas em algum outro lugar, que eu acredito que meio que todos os lugares vão emulando esse culto principal, né? Fazendo exatamente como que acontece lá na França, que é o centro do negócio, né? Mas não sei se realmente hoje ainda acontece essa mescla de eles cultuarem as Marias e a Santa Sara no mesmo dia. Eu acredito que a maioria vai lá mesmo pela Santa Sara, né? Tanto para acompanhar o festival como para aproveitar ali e fazer os pedidos para ela. Pelo menos as descrições. Depois a gente vai falar, a Rafa agora vai falar, na verdade, exatamente como que ocorre essa cerimônia, e a gente vai ver que na verdade ela é bem focada na figura de Santa Sara mesmo. Eu acho até um pouco engraçado você falar justamente sobre como esse rito acontecia algum tempo atrás, porque também acreditava-se que esses ritos eles rolavam somente ali em Les Saintes-Maries de la Mer, tendo um culto meio que exclusivo ali da cidade. E por isso que eu puxei um pouco também a comparação com a Oktoberfest, porque a Oktoberfest tem a central, que ocorre ali na cidade de Blumenau, mas também tem outras mini Oktobers que acabam rolando, como se fosse uma representação justamente ali da Oktober principal. E, hoje em dia, a gente já sabe que outras virgens negras, elas são adoradas pelos Roma da Europa Central e da Europa Oriental, e que os romas desses países eles realizam rituais similares aos que são feitos ali em Les Saintes-Maries de la Mer. Esses rituais eles incluem, por exemplo, deixar flores nos pés da estátua, adornar ela com roupas dos doentes e pedir para ela curar eles, deixar pedidos na estátua e acender algumas velas para a divindade feminina. Para os Roma, a Saracali ela é a protetora que cura a doença, traz boa sorte e fertilidade, além de garantir o sucesso nos negócios. A cerimônia romani ela vai consistir em basicamente carregar
se trata da Santa Sara em uma plataforma cheia de flores, até um corpo de água mais próximo ali, podendo ser um mar, um lago, um rio, ou até um grande poço de água fresca. A plataforma ela, então é abaixada para tocar a água e vai se preenchendo ali pelas flores que são adornadas, e essas flores elas são atiradas pela multidão. Opa, perdão. Elas não são atiradas pela multidão. Elas, no caso, são atiradas na santa por parte ali da multidão. Só uma observação também. Nos locais que não tem algum corpo d'água muito próximo, esse culto a Santa Sara Kali ele é realizado mesmo dentro de igrejas. Eles não têm essa tradição de peregrinar com ela. Alguns estudiosos, eles também acabam sendo mais familiares com os ritos hindus, apontaram que esse ritual da Santa Sara Kali é muito, muito similar ao Durga Puja da Índia. E é justamente essa questão que é bem central para a gente entender a origem do culto de Santa Sara. Eu acho interessante que a Rafa mencionou ali que até um tempo atrás acreditava-se que só em Les Saints-Maries de la Mer ocorria essa peregrinação, esse culto mais ferrenho, né, a Santa Sara, porque os ciganos são um povo que se espalhou praticamente pelo mundo inteiro, né, tem uma diáspora gigantesca. O Brasil, inclusive, acho que é um dos países que tem um maior número de ciganos hoje, né, atualmente. E é natural que o povo tenha trazido seus costumes para outros lugares. Hoje a gente já sabe que esse tipo de culto acontece em muitos lugares. Aqui no Brasil, como a gente falou, nos próprios terreiros de Umbanda, né, acabou havendo essa absorção, até porque a própria Umbanda é uma religião extremamente sincrética, né? Então acabou absorvendo também essa questão do culto dos ciganos, né, Santa Sara Kali. Mas vamos... Inclusive, pode falar. Só saindo um pouquinho da pauta, teve uma época que o meu algoritmo do YouTube se baseava basicamente em tretas online de ciganos. Eu não entendi o porquê, mas era todo dia meu YouTube recomendando vídeo. Tipo, sei lá, o cigano X distrata cigano Y que responde. E era só uns vídeos de uns caras, tipo, se gravando e falando mal um do outro. E no final não dava em nada, cara. Eu achei muito engraçado, porque justamente essas brigas são todas brasileiras. Uhum. E é um conteúdo que normalmente não se vê no YouTube. Então, eu achei interessante que, não sei se eles são efetivamente Romani, mas nos títulos dos vídeos e nos próprios jeitos que eles falavam, eles se autodenominavam de ciganos. Então, caso alguém conheça e saiba se realmente eles são parte dos Romani, queria pedir para deixar algum comentário, alguma coisa, só para eu ter certeza mesmo, porque essa parte do meu algoritmo eu realmente não entendi o porquê estava acontecendo. E é interessante também a gente notar que a Rafa também comentou, né, sobre o que os Romani vão pedir, né, para Santa Sara, e são coisas bem genéricas, assim. Aparentemente ela é realmente uma santa padroeira deles, né, como povo, que eles podem pedir praticamente qualquer coisa para ela e ela acaba servindo como uma conexão da divindade com eles. A gente vai falar agora um pouco sobre a questão do Durga Puja e a similaridade disso com o culto a Santa Sara. Como a Rafa falou lá no começo, em Romani, Sara Kali significa Sara Negra. E na Índia, a deusa Kali ela vai ser conhecida como Kali, como Durga ou como Sara. Como os hindus, os Romas praticam o Shaktismo, que é a adoração da deusa, né? A deusa, sua figura feminina. Em outras palavras, os Roma, que participam da peregrinação à Les Saints-Maries de la Mer, na França, e de outras cerimônias parecidas em outros lugares, né? Em qualquer local do mundo que cultue Santa Sara Kali, ou qualquer divindade negra feminina, mesmo que tenha algum outro nome ou não tenha nome, na verdade eles estão simplesmente dando continuidade à adoração de Kali /Durga /Sara, que é a deusa original deles na Índia, que é o local de onde eles vieram, lá no sul da Ásia.
não só é similar à cerimônia de emergir a divindade nas águas, ambas também usam uma coroa e possuem um brilhante rosto negro. São poucas similaridades, se você for ver, é só simplesmente o culto ser parecido, elas serem divindades negras, divindades femininas, né, exaltarem essa questão da deusa, né, do feminino sagrado. Porém, quando você nota a similaridade dos nomes, o local de onde os Romani vieram, praticamente hoje toda a academia, né, que estuda a questão histórica das práticas religiosas dos ciganos vai dar como certo que Santa Sara, na verdade, é só uma manifestação que se metamorfoseou com o tempo, né? Mas é ainda o culto à deusa Kali. A gente tem que abrir um parênteses aqui, porque alguém que não esteja familiarizado com o hinduísmo pode ficar um pouco impressionado com essa relação, porque a deusa Kali, para quem já ouviu falar dela, já viu alguma representação gráfica mesmo da deusa Kali, vai ver que ela tem um caráter extremamente violento e destrutivo. Ela é uma deusa que destrói, é uma deusa extremamente agressiva. E a Santa Sara, Kali, ela tem um aspecto maternal, um aspecto pacífico. Como a gente falou, as pessoas pedem para ela paz, pedem amor, pedem para ter filhos, pedem coisas desse tipo. Então parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, a gente tem que apontar que a Kali nada mais é do que uma manifestação da deusa Durga, que é justamente uma deusa maternal e protetora, como a própria Santa Sara Kali. E dentro do hinduísmo isso é muito comum, a gente ter manifestação de deuses e deusas em formas alternativas, por assim dizer. Então você vai ter aquela mesma entidade tendo vários nomes e vários aspectos diferentes. Se você pesquisar aí, todos os aspectos diferentes somente de Shiva, vai ter muitas manifestações diferentes que vão trabalhar com energias diferentes, mas tudo vai ser Shiva. Pode ter nomes diferentes, pode ter características totalmente diferentes, mas não deixa de ser Shiva. Da mesma forma, Kali pode mudar de nome para Durga, ela não vai deixar de ser Kali, ela apenas está se manifestando de uma forma diferente. E durante a cerimônia de Durga Puja na Índia, que acontece anualmente no mês de outubro, uma estátua de Durga ela vai ser carregada em uma plataforma até um corpo d'água e emergida, o que vai destruir essa estátua. Em Lesão Marie de la Mer, os romanos eles não emergem essa estátua, mas as duas cerimônias são muito similares e dificilmente, considerando toda a questão da origem dos Romani, dificilmente isso vai ser uma coincidência, né? O que continua sendo um mistério é como que a adoração de Kali se fundiu com a Nossa Senhora Negra na cripta de Arles. É provável que sempre tenha havido uma Virgem Negra em São Marie de la Mer, como eu mencionei antes, né? Eles já tinham esse culto a uma deusa negra e iam substituindo ela com o tempo. Isso acontecia desde antes dos próprios romanos chegarem. E posteriormente ela acabou sendo incorporada ao cristianismo. Para explicar a presença dessa estátua negra, a Igreja Católica pode ter simplesmente inventado essa lenda de Sara, que era uma serva egípcia das Três Marias, que depois foram reduzidos para Duas Marias, né, por causa de toda a atitude da Igreja em relação ao pecado. Em outras palavras, deve ter havido muitas e muitas deusas negras, cujos nomes foram perdidos com o passar do tempo, que eram cultuados por povos daquela região que hoje é Lesão Marie de la Mer. Muitas culturas e religiões existiram naquela região costeira da França, talvez até egípcios e cretanos, mas certamente tiveram ali fenícios e tiveram ali gregos, os quais fundaram a colônia próxima ali de Massália, né, de Marsella. Aí tinha gauleses, tinha romanos pré-cristianismo, romanos pós-cristianismo, mouros e vários outros ancestrais dessa população que vive aí hoje. Então era uma miscigenação muito grande de povos e com certeza existiam vários cultos ali e os romanos chegaram e acabaram se adaptando a essa região ali e conseguiram estabelecer uma continuação do culto deles a partir do que já existia ali no local também. Acabou sendo uma união de útil ao agradável, ali já existia essa deusa negra e eles acabaram incorporando isso provavelmente, né, e conseguiram dar continuidade ao culto deles de uma forma um pouquinho diferente, mas preservando praticamente todos os elementos do culto original que era feito na região de origem deles, na Ásia. Os Roma, eles chegaram no início do século XV, quando foram forçados a ocultar ali as suas crenças e suas práticas indianas originais sob uma cortina ali, sobre um véu do cristianismo,
a fim de escapar justamente da condenação e da perseguição pela igreja medieval, a qual começou a eliminar esse tipo de, entre muitas aspas, heresia e bruxaria nessa época. Para evitar esse tipo de acusação, eles provavelmente encontraram alguma brecha ali que permitiu que eles continuassem a adorar Kali, agora disfarçada de Sara, a egípcia. Qualquer similaridade, né, com os cultos africanos que a gente tem pelo Brasil é meramente coincidência. Na época, quem reinava ali essa parte da França era o rei Renato de Anjou, que era o conde da Provença e foi responsável ali por estabelecer o culto das Marias e de Sara, a egípcia, no século XV. E foi durante o seu reinado que os restos dos 4 esqueletos decapitados que não foram identificados acabariam por ser descobertos numa escavação ali sob a igreja que eles tinham construído. Nessa época, presumiu-se que eram justamente as 3 Marias e Sara. Contudo, entra em conflito com alguns ossos que foram encontrados posteriormente em uma caixa sobre a igreja ali no ano de 1496, que também se alega ser de Sara, a egípcia, serva ali das 3 Marias originais. Uma coisa que a gente sabe é que ossos são ossos, e eles podiam ter pertencido a simplesmente qualquer pessoa, incluindo algum mártir de alguma fé, seja ela cristã ou não, e sacrifícios humanos, algum deus ou deuses esquecidos, e até mesmo alguma sacerdotisa devotada ou virgem do templo que acabou morrendo após uma vida de serviço a alguma deusa que há muito tempo já foi esquecida. Até onde se sabe, os ossos eles não passaram por nenhum tipo de teste de datação de carbono para determinar ali quando que a pessoa acabou falecendo, que ajudaria bastante a justamente solucionar esse mistério aí dos esqueletos encontrados embaixo da igreja ali de Saint-Marie de la Mer. O cristianismo padrão ele demorou bastante tempo para se estabelecer ali na região da Provença, na França. Isso pode ter acabado por criar um refúgio ali de tolerância, no qual os romanos eles eram capazes de adorar Sara Kali sem ter nenhum tipo de incomodação por parte da igreja ou do Estado. É muito similar ao que ocorreu aqui no Brasil, como a Rafa mencionou ali, e que os africanos encontraram, os indígenas acabaram encontrando no cristianismo uma forma de ocultar os cultos deles e poderem continuar praticando esses cultos de uma forma disfarçada. Então ali a possível causa dessa mescla com o cristianismo pode ter sido isso. E claro, com o tempo, muitas vezes se perde um pouco do motivo pelo qual ocorreu e começa a se chamar simplesmente de Santa Sara Kali sem se ter total conhecimento das origens do negócio todo. Mas eu acredito que, pelo menos para os Romani, eles consigam ter preservado entre eles qual que é a real origem da Sara Kali. Não sei se até os próprios Romani não acabaram perdendo a origem da tradição com o tempo, né? Aí nesse caso realmente teria que conhecer pessoas que praticam e ver qual que é a interpretação delas sobre o negócio, né? Se elas pensam na Santa Sara Kali como uma santa mesmo, ou se elas sabem que, se elas acreditam que é uma forma simplesmente da deusa Kali, da deusa Durga, né? Isso seria interessante ver, principalmente com os Romani, por exemplo, aqui das Américas, né? Qual que é a interpretação deles disso. Aí seria legal realmente a gente conhecer alguém, né, para poder ter essa opinião, que infelizmente não é o caso. Então a gente vai falar aqui e deixar isso aí no ar. Se alguém, claro, conhecer algum Romani, né, que pratica o culto a Santa Sara, seria muito interessante a gente ouvir qual que é a interpretação deles, né, da família ali, do povo da região deles, sobre esse fenômeno. Partindo agora mais para a atualidade, a maior celebração em honra da Santa Sara Kali, ela acontece na cidade de Les Saint-Marie de la Mer, que todos os anos, ali no dia 24 de maio,
recebe a peregrinação de ciganos, simpatizantes e de curiosos de todo mundo. A cerimônia ela ocorre que nem a gente descreveu antes. Uma estátua de Santa Sara, que geralmente é guardada no porão da igreja de Notre-Dame de la Mer, ela é colocada sobre um pedestal que é coberto de flores durante o decorrer da cerimônia e em seguida levada nos ombros de vários homens ciganos na presença de alguns guardas ciganos que ficam em cavalos brancos escoltando essa santa até a costa do mar Mediterrâneo. A estátua ela é submersa na água e depois levada de volta para a igreja. Enquanto isso, canções romanas não param de tocar pelo local e a cerimônia se estende durante o dia 25 de maio também. As orações escritas para a cura dos enfermos, boa sorte, sucesso de vida e nos negócios são colocadas aos pés ou próximas aos pés da estátua de Santa Sara pelos peregrinos ciganos e alguns devotos também tocam e beijam o rosto e os olhos da estátua em busca de obter algum tipo de bênção dessa santa. E a gente vai ter uma questão muito interessante que é o culto de Santa Sara Kali no Brasil, que durante a pesquisa dessa pauta eu descobri que a gente tem o maior santuário do mundo dessa santa, fica justamente no Brasil, na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Fica no meio das montanhas, né, ali no sul de Minas. E esse santuário foi idealizado por um cara chamado Gilberto Rissato. Começou a ser construído lá no ano de 2010. Porém, ele demorou muito tempo para ser inaugurado. Somente 10 anos depois, agora recentemente, né, em 2020, que ele foi inaugurado. Ele vai receber devotos de todos os credos, todas as religiões, para meditar, orar, pedir e agradecer a Santa Sara Kali. O representante do local, que é o Marco Sartori, ele tem uma reportagem lá no G1, que eles conversaram com a galera de lá, e ele vai explicar que o objetivo do santuário é abrigar os peregrinos da fé sem distinção de credo religioso, raça, cor da pele, partido político ou outros segmentos que promovem a separação entre os homens, segundo ele. Nesse lugar, os devotos de Santa Sara podem harmonizar seus corações e expandir a fraternidade, expressar sua fé e fazer seus pedidos e agradecimentos. Estou citando ele aqui, né, a fala dele. Como eu disse, esse é o maior santuário da padroeira do povo cigano no mundo todo. O local vai ter mais de 16 hectares, o que é equivalente aí a mais ou menos 16 campos de futebol. Então é um lugar bem grande mesmo. O complexo do santuário Sara Kali ele vai ser composto por uma gruta, um espaço de atendimento espiritual, onde vai ter médiuns que vão incorporar pretos velhos, caboclos, índios, xamãs, boiadeiros, baianos, jangadeiros e várias outras entidades, imagino que ciganos também, né? E vai ter também no local um mirante com 269 degraus, e eles estão construindo em breve, aí, se eu não me engano, essa reportagem de 2022 que eu peguei, eles estão construindo uma catedral para Santa Sara no local. Isso é bastante interessante, eu até anotei que se uma hora eu for para Minas, não conheço Minas, mas se uma hora eu for para lá, eu gostaria de visitar esse local só para ver como é que é, né? Deve ser um local muito interessante. Eu vi pelas fotos, assim, pelo que eu li, rola ali bastante o sincretismo com a Umbanda nesse local, mas tem uma pegada bem New Age lá também, enfim, né? Tem gente que vai torcer o nariz para isso, mas eu, curioso do jeito que eu sou, eu iria no local só para ver como é que funciona lá e para conhecer, já que é o maior santuário do mundo, né? Então é bem interessante. Que se um dia eu for para lá... Uma pegada bem New Age. Tem, cara. Tem uns cristal lá que os caras fazem cura com cristal. Tem um cristal gigante lá. É interessante, Meu Deus. interessante. Uhum. Se um dia eu for, eu faço o vlog aí pro Desocultados. Indo agora mais para uma... como se fosse uma visão mais... um conto mais popular, como se fosse um conto apócrifo da questão da Sara Kali. Existe uma teoria em que diz que a Sara que estava no barco, conforme a história cristã da figura, era na realidade a filha de Jesus, e que sua mãe era Maria Madalena, uma das Marias que estava no barco também. Essa teoria ela vai se originar no livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, escrito por Michael Bajan, Richard Lear, não sei como pronunciar isso, e Henry Lincoln, em 1982.
Essa é uma das diversas teorias pseudo-históricas que eles levantam, sem apresentar nenhum tipo de evidência concreta. Talvez o conteúdo do livro mereça um episódio particular somente sobre ele, a fim de demonstrarmos algumas controvérsias em relação ao que é apresentado pelos autores. Mas, enfim, é provavelmente nesse livro que Dan Brown se baseou para escrever sua famosíssima obra, O Código da Vinci, explorando essa teoria em seu trabalho de ficção e popularizando ela para o mundo com as suas dezenas de milhões de exemplares vendidos. Essa teoria da Sara como filha de Jesus aí, ela se popularizou tanto que tem muita gente que toma como verdade, né? Mas a única evidência entre aspas, assim, é esse outro livro aí que a Rafa citou, que foi escrito por esse trio aí de autores que não tem evidência nenhuma, né? Eles acabaram levantando essa teoria por ela ser legalzinha de você ter uma teoria da conspiração, a galera gosta, né? Então o negócio pegou. E aí o Dan Brown, com o best-seller dele aí, espalhou a história, e muita gente trata isso aí como verdade, como uma teoria que realmente tem algum fundamento, mas na verdade não tem fundamento nenhum. É um tema interessante, quem sabe a gente lança um episódio aí sobre essa questão aí futuramente. Eu lembro que eu li o Código da Vinci quando eu era bem novo e eu fiquei, caralho, descobri uma coisa que um segredo do cristianismo, e aí depois eu vi que não era bem isso não. Mas é interessante, é mais pela provocação do que por ter alguma evidência por trás disso mesmo, né? Mas como eu disse, a gente não tem tantas coisas para falar sobre a Santa Sara Kali, a história dela é bem objetiva, né? As teorias que existem sobre a origem dela são bem objetivas, é isso que a gente apresentou. Eu cheguei a encontrar alguns Romani na internet que estavam putos com isso, eles diziam que não, que na verdade a Santa Sara ela é católica e não sei o que, e aparentemente os caras que escreveram isso são Romani que se converteram pro catolicismo, e aí eles ficaram putos, porque tem historiadores acadêmicos com fontes apresentando evidências de que os Romani vieram da Índia e que tem um culto muito similar lá, que é tudo mentira porque é Jesus que deu Santa Sara para eles, né? E o cara, eu encontrei um texto gigantesco do Romani cristão que ele vai apresentar as teorias de por que a Santa Sara é cristã, e tem o número de fontes é igual a 0, né? Mas é um texto gigantesco assim. O cara deve ter virado a madrugada escrevendo a teoria dele baseado em vozes da cabeça. Mas isso aí eu não vou nem deixar o link porque não vale nem a pena ser lido. Mas pra gente concluir o episódio, não sei se tem muito espaço para opinião aqui, né? Como a gente está tratando uma questão histórica, pelo menos na minha interpretação faz total sentido essa teoria de que esse culto a Santa Sara nada mais é do que uma reminiscência desse culto a Kali / Durga que existia na Índia com os Romani, né, no local de origem deles, e que o que ocorreu é, como eu disse antes, algo muito parecido com o que ocorreu com a Umbanda aqui no Brasil. Encontraram um refúgio no cristianismo para conseguir praticar o culto original sob uma forma disfarçada. Para mim não passa disso mesmo, né? O que não tira a beleza do culto. Eu acho todo o culto a Santa Sara muito bonito. É bom que os Romani tenham conseguido preservar essa tradição deles, né? Infelizmente um pouco distorcido do original, mas a gente espera que com o tempo a gente tenha mais evidências de que realmente o que ocorreu foi essa metamorfose da deusa original em Santa Sara. E claro, eu gostaria muito de receber relatos, alguma coisa do tipo, para a gente entender melhor como que os Romani atual aqui do Brasil, né, ou de algum outro lugar aqui da América, como que eles interpretam esse culto. Se já existe essa aceitação de que é uma santa mesmo, que essa história dela ter vindo junto com as Marias bíblicas ali é realmente tomada como certa, né? E isso eu realmente tenho muita curiosidade de saber como que é interpretado aqui. E também até nos próprios terreiros de Umbanda, né? O que é a Santa Sara para eles, né? Se ela simplesmente uma entidade ali que está mais ligada ao cristianismo, ou será que ela é uma entidade que se apresenta como
uma figura mais ligada aos cultos do Oriente, né? Então realmente vai faltar aqui um pouco de experiência pessoal da nossa parte, tanto minha quanto da Rafa. Eu ficaria muito feliz de receber relatos aí das pessoas contando como é no terreiro de vocês, ou se vocês têm contato com ciganos, ou se vocês que estão ouvindo a gente são ciganos, por favor, contem pra gente como que é a religiosidade de vocês. Claro que não estou dizendo que todo cigano cultua Santa Sara, né? Acho que tem essa questão também, né? Vai ter ciganos que vão se distanciar desse culto e vão estabelecer cultos próprios que não estão necessariamente relacionados à cultura de origem deles. E também seria interessante ouvir sobre. E corrijam a gente sobre alguma possível visão errada que a gente pode ter tido das culturas romanas e também da própria Santa Sara Kai. Porque, assim, a minha conclusão sobre como se originou esse mito da Santa Sara, ela vai ser um pouquinho diferente do Gustavo. Eu não acredito que seja basicamente um culto que veio da Índia, sabe, se adaptou ao cristianismo, mas sim como se fosse um croissant mitológico, sabe? Pra você fazer o croissant, só explicando, gente, desculpa. Você tem que fazer a massa e você dobra essa massa em várias e várias e várias camadas e corta no formato e faz o formato do croissant. Pra mim parece como se várias e várias culturas acabaram povoando essa terra ali de Saint-Marie de la Mer, o que acabou tendo muitas e muitas transposições, muito mais do que apenas a mitologia hindu e a mitologia cristã. Eu acredito que tem ainda algum background de um paganismo e de um pré-paganismo que acabou indo se perdendo cada vez mais com o tempo, tanto que por isso, para mim, essa santa tem uma, entre aspas, uma funcionalidade mais genérica, assim, não querendo falar do modo ruim, sabe? Mas ela tem toda essa estética de fertilidade, de sucesso nos negócios, no amor, na vida, saúde. Pra mim parece justamente uma amálgama de muitas e muitas culturas que acabaram se reunindo ali e que acabou se estabilizando mais ali depois da chegada dos Romani e da chegada do cristianismo no local também. Certo, certo. É normal, considerando que os romanos se espalharam pelo mundo inteiro, né, e podem ter aí nessa jornada aí foram pegando elementos de várias culturas e incorporando na deles, né, algo totalmente natural, que não deixa de ser algo válido, né, e que faz parte hoje já é algo incorporado na cultura deles e tido como uma manifestação religiosa totalmente autêntica, né. Bom, mas tendo dito isso, vamos deixar o espaço aberto para as pessoas que quiserem enviar alguma coisa para nós sobre essa questão, seja uma correção, seja um relato, seja uma experiência aí própria. E deixar os agradecimentos aí para todos que acompanham a gente, por todos que acompanharam a gente durante esse ano de 2023, que ouviram todos os episódios novos aí que saíram, que deixaram seus comentários, seus feedbacks, seus relatos. Logo mais a gente volta com episódios especiais e a gente está preparando uma temporada bem interessante aí para 2024. E espero poder encontrar todos vocês ouvintes aí de novo na nova temporada que vier ano que vem. E então é isso. Muito obrigado a todo mundo e até uma próxima. Até a próxima, gente. Beijão. Energia do povo cigano vem chegando com os seus ensinos, do Oriente ao Ocidente, vem abrindo todos os bons caminhos. Orixá cigana de fé, que revela toda a verdade, nos encanta com os seus mistérios, abundância e prosperidade.